Entendeu? Eu repito, a Europa, ela é... Vamos fazer uma comparação interessante, cara? Eu gosto de fazer essa comparação. A Europa, ela é um país politicamente atomizado. E etnicamente também. O que você acha que é mais diferente? Cara, eu tenho dúvidas, sinceramente. Será que é mais... culturalmente, é mais diferente um russo, um polonês e um ucraniano do que um mineiro e um manauara? Do que um cearense e um gaúcho? É lógico que o ucraniano, o russo e o polonês se odeiam. Tem um histórico de guerras e mais guerras e mais guerras. Tá ok? O polonês, o avô dele, morreu lá no massacre de Katyn, que foi lá depois que eu não falei que a Rússia ocupou a União Soviética, a União Soviética não ocupou a Polônia, fizeram a rachadinha lá com Hitler, os dois partiram. A Rússia pegou os oficiais poloneses e matou as dezenas de milhares. Já no cativeiro, já, prisioneiros de guerra, dentro do cativeiro, passou o cerol em todo mundo. Tá? Ficou famoso, esse massacre de Katyn e tal. Então o avô do polonês morreu numa coisa, eles se odeiam. Tá? Se assemelham, né? Mas, cara, vamos ser sinceros. Porra, pega um manauara, né, e um mineiro. Pega um cearense e um gaúcho. Pô, cara... Então, assim... Culturas totalmente diferentes. São culturas diferentes. É lógico que tem elementos comuns. É lógico, não tem né, a língua, a religião, etc. Tal. Mas eu tenho dúvidas se culturalmente são tão diferentes assim. Então, quando a gente pega o gênio da política seria justamente ter a capacidade de fazer essas construções, esses arranjos. Né? A Europa tem alguns exemplos disso. Por exemplo, em 1815... quando termina ali no Congresso de Viena, né, depois que Napoleão é derrotado, etc., eles fazem um arranjo ali equilibrado de coisa. É uma referência em termos de estudos de relações internacionais. Mas quando você pega de uma maneira geral, não é. E aí vamos para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, lembra que eu falei que deram para a Rússia um tratamento muito próximo ao que deram para a Turquia depois da Primeira Guerra Mundial? Então eu acredito que a diplomacia ocidental, principalmente a diplomacia norte-americana, foi muito negligente em relação à Rússia. Foi uma oportunidade, tratar a Rússia como derrotado. Se você pegar, por exemplo, o tratamento que os Estados Unidos deu para a Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial, foi completamente diferente do tratamento que deram para a Rússia depois da Guerra Fria. Por quê? Porque quando terminou a Segunda Guerra Mundial, perdão, os norte-americanos começaram a cair a ficha que tinham trocado 6 por meia dúzia, Hitler por Stalin. Tá? E aí eles tinham a necessidade de conter o avanço soviético, conter o avanço do comunismo. E como é que eles fizeram isso? Qual foi a política que eles fizeram para poder impedir esse avanço no russo mais para o oeste? Foi o Plano Marshall. Foi reerguer a Alemanha. Então, eles fizeram... Teve o bloqueio de Berlim, teve a ponte aérea para Berlim, teve o Plano Marshall. Então teve um esforço norte-americano para reerguer a Alemanha. Depois da Guerra Fria, os Estados Unidos venceu a União Soviética, o Império Soviético implodiu e não tinha nenhuma outra, não tinha ameaça. Então os Estados Unidos meio que foi negligente, falou assim, beleza, você está derrotado mesmo, eu te ofereço isso, isso e isso. Eu tenho um almirante, eu até também cito nesse artigo que eu faço menção ao nome dele. Ele diz o seguinte, exigiram da Rússia, um país que nunca experimentou a economia de mercado, nunca teve nenhuma experiência democrática, chamou para a comunhão da ordem liberal. A Rússia não estava pronta para isso. Então ele fala que foi um plano Marshall sem um centavo. Então, assim, a diplomacia norte-americana foi um pouco negligente nesse sentido. E o presidente Vladimir Putin, inúmeras vezes, ele chamou atenção para isso. Ele falou assim, olha só, vocês estão entrando no meu quadrado, vocês estão ultrapassando linhas vermelhas, vocês estão fazendo isso, vocês estão fazendo... Ele deu vários alertas. Ele chamou muita atenção nisso. Então a diplomacia ocidental ela foi muito negligente nesse sentido. Foi muito negligente nesse sentido. A Rússia, a gente já falou sobre ela. E aí, cara, você pega a Polônia. A Polônia, desculpa. A Ucrânia. A Ucrânia é um país que também não é um país homogêneo. Então, assim, o leste da Ucrânia, ele tem uma influência russa muito grande, até mesmo por conta dessas questões migratórias. Se você quer pegar a própria península da Crimeia,
A Rússia, como eu disse anteriormente, sangrou muito. Nessas guerras, fala a Rússia sangrou, mas o Império Russo tinha ucraniano lutando nas suas fileiras. A União Soviética tinha ucraniano lutando nas suas fileiras. Mas a Rússia lutou muito pela Crimeia. Quem deu a Crimeia para a Ucrânia foi Nikita Khrushchev, em 1954. Ele fala assim, ó, ele não pensou que aquilo ali podia não sair da Rússia. A Península da Crimeia, cara, para a Rússia é muito importante, cara, por causa de um negócio, de um porto chamado Sebastopol. E por que foi dado para a Ucrânia? Porque ele deu meio que para... Dizem até... Ele é ucraniano na dizem que ele nasceu na Ucrânia e tal, mas assim... dizem que até foi porque ele foi comissário político na Ucrânia, até por uma certa compensação pela grande fome. Mas isso é especulação. O fato é que ele cedeu administrativamente para a Ucrânia. Entendeu? E em 54. Então assim, de novo... Lvov, Lviv, Olenberg. Entendeu? Então assim, é um negócio complicado. Mas nesse caso, uma região muito estratégica para o russo e que nessa administração foi dada ou voltou a ser Ucrânia. Foi cedido para ser Ucrânia. Depende da perspectiva, né? Mas as próximas administrações russas não deviam aceitar isso, né? Não, estava esperando só o momento de retomar. Sei, não, assim, depois que a Ucrânia começou a enrabichar para o Ocidente, dar sinais de alinhamento com o Ocidente. Sim. Aí a Rússia começou a se inquietar. E agora, quer ver um outro lado interessante? A cidade de Odessa. Né? A cidade de Odessa, ela foi fundada por Catarina Grande, uma czarina russa. Tem um poeta russo, me deu um branco aqui agora, cara. E eu não posso te ajudar, irmão. Eu não tenho esse... Alexander Pushkin. Alexander Pushkin. Sim. Alexander Pushkin. Tá? Esse poeta russo, ele ficou exilado na cidade de Odessa. E ele falou que era a cidade mais europeia da Rússia. Então a cidade de Odessa, que é o principal porto ucraniano, a cidade de Odessa, que está sendo bombardeada pelos russos agora, né, causando danos colaterais, etc., o drama da população civil, é uma cidade que foi fundada por russos. Então, assim, foi fundada por Catarina Grande. Então, assim, vocês peguem a complexidade da evolução histórica e política desse conflito, ela é muito grande, cara. Entendeu? Como é que tá o pessoal? Estão me xingando muito aí? Tá bom, cara. Tá bom. Todo mundo, impressionado com o conhecimento que está sendo passado, tua capacidade de passar esse conhecimento. E aí chamando Não, na verdade, é assim, eu pelo menos não percebi, mano, Walter. Me ajuda aí se for diferente disso. Mas eles estão mais entre eles, sabe? Porque, de uma certa forma, o nosso chat vai assumindo aí um certo fla-flu, né? Uhum. Pô, fla-flu não fica bom, né? Um Atlético e Cruzeiro para privilegiar o mineiro aí. E aí fica aí o pessoal que mais pro lado russo, mais pro lado ucraniano. Mas todo mundo muito respeitoso, não tem nenhum tipo de ataque, assim, não. O que eu falo é o seguinte, se você sentar na cadeira de cada ator, você vai ver que aquela perspectiva ela faz sentido. A hora que a gente tem que entender, cara, é que tem uma guerra, velho. Agora... Tá errado. Não tá certo. Alguma coisa tá muito errado. Entendeu? Eu peguei muito essa tua visão. Agora, o lado da OTAN ali, né, o americano, não poderia ter evitado tudo isso? Cara, vamos lá. Porque, assim, por um lado, esses países querem se aproximar, mas é que o problema aqui não é nosso, né? Vamos lá. Assim, problema dele, ele poderia ter evitado. Eu não estou dizendo que é um problema simples, tá? Mas eu acho que ao longo de todas essas décadas, a OTAN teve uma diplomacia muito inábil, tá? Vamos perguntar o seguinte, cara. Nós estamos aí já no segundo ano de conflito, confere? Assim, no segundo ano de conflito não, no segundo ano da invasão russa, em que isso alcançou a invadir os nossos lares, não é isso? Está na nossa mídia, a gente está num podcast falando sobre isso, né? Embora lá em 2014 ninguém estava preocupado. Foi o que eu falei, 2014 a 2018 morreram 13 mil pessoas no conflito lá no Donbass. 1.700.000 refugiados. Ninguém falava de conflito na Ucrânia.
Não é isso? Sim. Então, com a invasão em fevereiro de 2022, todo mundo começou a falar de Ucrânia e Rússia. Não é isso? Mas não falavam por quê? Achavam que não fosse escalar para isso? Cara, por diferentes motivos. Até por conta da importância das consequências geopolíticas que esse conflito está tendo. Muito importante. Mas eu estou falando de fevereiro de 22 para cá, que eu queria chamar a atenção para o seguinte. Você pode me dizer algum esforço diplomático concreto para a solução do conflito que foi tomada pelo governo de Washington? Desconheço. Não tem, cara. Não tem. O governo de Washington, foi o que eu falei, virou uma guerra por procuração dos Estados Unidos. Ok? Uma guerra por procuração dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está fazendo um esforço muito grande político, informacional, militar, para criar constrições estratégicas para a Rússia. Então, por exemplo, 2 reveses enormes que a Rússia sofreu. A entrada da Suécia e da Finlândia para a OTAN. Ok? A Finlândia, do mesmo jeito, a Finlândia fazia parte da Rússia. A Finlândia era um estado vassalo da Rússia. E eu falei, quando depois da Primeira Guerra ela ganhou autonomia, do dezembro, no final de 39 para 40, naquele inverno, a Rússia invadiu a Finlândia. E aí, quando a Alemanha invade a Rússia em 41, a Finlândia luta ao lado da Alemanha. Aí no finalzinho da guerra, quando ela perde, ela é obrigada a mudar de lado, ela luta contra a Alemanha de novo. Ok? Então, se você pegar esse esforço norte-americano para criar constrições estratégicas para a Rússia, sanções econômicas, etc., você vê sempre, e é o discurso do Putin, o Ocidente está nos atacando. O Ocidente nos ataca. A OTAN, por que existe a OTAN? Foi o que eu falei, a OTAN não existe, existe para combater a gente. E por que ele não reagiu com a Finlândia? Não tem explicação. Não tem perna, não. O Putin, hoje ele não tem perna para isso. Hoje ele não pode fazer nada. Mas a Finlândia entrou para OTAN quando? Entrou agora. Recente também. A Finlândia e a Suécia estão nesse processo de entrada para... Pós-Ucrânia. Pós-Ucrânia. Tá. E esses países, durante a Guerra Fria, eles mantiveram a neutralidade. Uhum. Eles mantiveram a neutralidade. Mas tá no cálculo do russo já, só não é o momento. Cara, provável. Eu acho, não. Hoje eu não sei. Eu acho que tá difícil pro russo hoje. Tá? Mas o fato é o seguinte, onde é que eu estou querendo chamar a atenção? Sim. Você vê uma série de iniciativas do governo de Washington para criar constrições estratégicas para a Rússia. Seja no campo político, no campo econômico, no campo militar, tá ok? Você viu algum esforço para uma solução negociada do conflito? Não. Não tem, cara. Então, assim... E no governo anterior, quando era o Trump, ele tinha uma aproximação, sinalizava de alguma forma para não ter conflito. Porque ele foi na Coreia do Norte, ele conversava com a Rússia. O Trump, ele vem do mundo corporativo. Então ele tem a mentalidade do empresário. Então a pegada do Trump ele é muito pragmático. Então, por exemplo, quem finda o conflito do Iraque e do Afeganistão é o Trump. Aquela saída vexatória do Afeganistão vai acontecer na administração do Biden. Mas quem falou que ia sair do Afeganistão foi o Trump. Por quê? Porque ele chegou e falou assim, pessoal, olha só, vamos lá. Bota na ponta do lápis aí quanto é que nós estamos gastando. Beleza, estamos gastando tanto. Esse mundo de dinheiro aqui, quanto é que nós estamos ganhando? Não estamos ganhando nada em termos geopolíticos. Então a gente precisa terminar aquilo que era chamado de guerras sem fins, guerras infindáveis. Ele falou assim, a gente precisa botar um fim nessas guerras sem fins. Tá? Mas a questão, assim, quando a gente fala de administração Trump, a administração Obama, a administração Biden, eu acho que o aspecto mais importante é o seguinte. Nas democracias, a salutar alternância do poder faz com que o horizonte temporal para o planejamento político e estratégico seja de 4 anos. Máximo 8 anos. Tá? Quando a gente fala de planejamento político e estratégico, esse horizonte temporal é muito pequeno. Se você pega a China, por exemplo, os objetivos políticos dela estão elencados para 2049, que é o ano do centenário da Revolução Chinesa. Então, quando você está conversando com um dirigente chinês, ele não está preocupado com Taiwan ano que vem, cara. Ele está olhando para 2049.
Sim. Seja o Trump, seja o Biden, ele está olhando 4 anos para frente. Talvez, olha que interessante isso, talvez a batalha mais importante da Ucrânia, da guerra da Ucrânia, seja travada ano que vem, nos Estados Unidos, na eleição presidencial dos Estados Unidos. Porque talvez a definição da eleição dos Estados Unidos altere completamente o destino do conflito da Ucrânia. Então esse aspecto da democracia, repito, a salutar alternância do poder, para fins de planejamento político e estratégico, é uma grande desvantagem competitiva. O Vladimir Putin, ele já tinha falado antes desse rolo todo que ele ia ficar na Rússia até 2036, no poder na Rússia até 2036. Então o horizonte temporal dele é 2036. Então o presidente americano é 4 anos para frente, cara. Sim. Quando muito, 8 anos para frente. Isso é uma desvantagem competitiva.